Estamos de volta com o Hora da Saúde. Estamos falando sobre ecoterapia. Eu continuo com a parceria do Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele que é médico da família e médico assistente do Ambulatório de Saúde Mental, do Serviço de Atendimento ao Colaborador do Hospital de Amor. E também com o nosso convidado, o Tiago Moraes, ele que é fisioterapeuta do Hospital de Amor e trabalha no projeto de ecoterapia. Eu queria que a gente reforçasse sobre a efetividade da ecoterapia em todas as idades. Tanto para criança, quanto para adultos, quanto para adolescentes. Ela faz efeitos em todas as idades? Sim, ela faz efeito em todas as idades. Só que quanto mais precoce a mãe procurar o atendimento, o resultado é melhor, porque tem todo o desenvolvimento neuropsicomotor, então a gente consegue já aproveitar a plasticidade, né, durante esse período de desenvolvimento. Para os adultos, doutor Marcelo, como é que você vê os benefícios da ecoterapia? Então, eles vão estar muito relacionados ao que a gente comentou sobre o objetivo. Então, por exemplo, de modo geral, o paciente que tem um AVC, que é uma isquemia, ele vai se beneficiar muito de qualquer intervenção de fisioterapia dentro do primeiro ano. E isso você consegue ter uma reabilitação muito grande em termos de função. E aí, quando a gente usa a ecoterapia, a gente tem uma intervenção terapêutica que é mediada pelo contato com o animal. Então, entra dentro da mesma lógica. Eu tenho uma agressão e eu quero treinar o meu sistema nervoso a aprender a lidar com aquilo. Quanto mais próximo desse insulto eu começar com essa intervenção precoce, maior é o meu ganho em relação a isso, a essa reabilitação, né? Então, isso não quer dizer que se eu já tenho uma lesão instalada há muito tempo e eu entro na ecoterapia hoje, eu não vou ter benefício. Eu vou ter, mas esse benefício, a potencialidade dele, ela vai sendo reduzida conforme eu vou me distanciando disso. Quem quer procurar a ecoterapia pelo Sistema Único de Saúde? Qual é o procedimento? Hoje a ecoterapia pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, é muito difícil você achar. Porque em 13 de maio de 2019 foi quando realmente bateram o martelo e fizeram a lei da ecoterapia, que reconheceram oficialmente agora que a ecoterapia é um recurso terapêutico e logo assim já falaram, o plano de saúde teria que cobrir e nunca falaram do SUS. Mas a ANDE Brasil, que é a Associação Brasileira de Ecoterapia, sempre batalhou para a ecoterapia fazer parte do Sistema Único de Saúde. Hoje você já tem um registro, né, profissional com um profissional de ecoterapia como ecoterapeuta, que é a equipe multidisciplinar que a ANDE Brasil prioriza, né? E pelo Sistema Único de Saúde, a maneira mais fácil de você conseguir o tratamento são às vezes com parcerias entre centros de ecoterapia com a prefeitura, né? E quando a mãe procura isso judicialmente, que aí vem via governo, que também vai chegar até lá. Mas é um programa que está, tipo assim, estruturando ainda. Está tudo ainda muito, por mais que desde 1997, tem todo o histórico, mas é um serviço que ainda está se estruturando. Então, às vezes, a prefeitura, o município quer oferecer o serviço, porém ela não tem um centro de ecoterapia dentro das normas para oferecer o serviço. Então, com a lei agora, tudo isso vai ajudar que cada vez mais o atendimento de ecoterapia seja oferecido via SUS. E o único no Brasil via SUS é o do Hospital do Câncer, do Hospital de Amor de Barretos. Ele é literalmente SUS. E como é que funciona o projeto de ecoterapia do Hospital de Amor? O projeto de ecoterapia aqui do Hospital de Amor teve início em 2016 com o projeto Bela Vita, que é onde que foi um projeto virado para a área de reabilitação, e o Dr. Daniel Marconi teve a ideia, vamos pôr a ecoterapia. Então começou lá em 2016, a gente tinha, eu acho que 5 praticantes, a gente atendia 20 pacientes por mês, e foi passando, foi ganhando nome, né, a ecoterapia dentro do hospital, e as pessoas foram reconhecendo o trabalho, os resultados durante o tratamento, e hoje a gente tem uma média de atendimentos mensais de 100, 115 atendimentos. Só pacientes em tratamento oncológico? Isso.
E como é que você está no projeto desde o começo, Thiago? Desde o começo. Como é que você percebe a evolução do projeto, as histórias que foram passando pelo projeto, os tratamentos, os avanços? Como é que você percebe tudo isso? Como é que você vê essa sua experiência dentro do projeto? Eu vejo como um aprendizado, porque é difícil, a gente quando começou o projeto de ecoterapia no Hospital de Amor, você não encontra nada escrito. E às vezes você vai fazer algum curso em algum lugar para aprender alguma coisa nova, e o pessoal fala, e onde você trabalha? Eu trabalho no Hospital de Amor de Barretos. Aí, com paciente oncológico. Então é uma coisa assim que a gente está aprendendo ainda. E a gente já colheu bons frutos aqui. Tanto na parte física como na parte emocional. Eu acho que a parte emocional foi o que a gente mais conseguiu ganhar. Porque o câncer tira muito da gente, né? Principalmente dos pacientes. E com a ecoterapia, a gente aqui tem o programa completo da ecoterapia, que é desde a hipoterapia até o pré-esportivo. Então a gente pega aquela criança, aquele praticante que desanimado, e a gente começa a trabalhar ele, lapidar ele, aí passa um tempo, você vê ele lá, realizando as atividades no pré-esportivo sozinho, já trotando, já... E é gratificante. Explica pra gente como são essas etapas que você disse. Porque assim, quando o praticante chega na ecoterapia, ele vai para a parte de, vamos supor, da hipoterapia que a gente fala. Que é onde que a gente vai identificar o que o paciente precisa, através da avaliação, e a gente vai montando. Aí a gente vai vendo que ele vai conseguindo um controle melhor, de tronco, né? Porque a maioria dos nossos pacientes são pacientes que tiveram tumores no tronco cerebral. Então, assim, às vezes, muitos deles têm fraqueza muscular, falta de equilíbrio é muito grande. Então, aí a gente vai trabalhando isso. Na hora que a gente vê que o praticante já está maduro, consegue já dominar o cavalo, a gente começa a soltar assim, você vai conduzir o cavalo, porém a gente vai estar do lado. E vai, a gente mesmo, por mais que a gente tenha uma insegurança, porque é um animal, né? A gente não sabe o que o animal pode fazer, por mais dócil que ele seja. Só que a gente não pode deixar isso parecer praticante, que a gente tem que falar, você dá conta. Aí chega uma hora que é que nem uma borboleta, né? Sai do casulo e vai embora. E é gratificante. Doutor Marcelo, ecoterapia para o paciente oncológico. Como o Thiago disse, muitos benefícios. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso também. Sim, quando a gente está falando não só do paciente oncológico, mas de alguém que perdeu uma função muito importante do sistema nervoso central, e essa perda de função, ela pode ter sido ou congênita, né, nasci com isso, ou adquirida por uma lesão, seja ela vascular, seja ela tumoral, ou por algum outro tipo de intervenção. E eu vou usar esse momento da terapia para poder fazer isso, eu vou ganhar muito em termos de função. O que é uma função? Equilíbrio, por exemplo, de conseguir ter um controle de tronco. Para a gente poder estar sentado aqui agora, a gente está usando muita musculatura que a gente não tem consciência dela. E no momento que você faz a montaria, você tem consciência corporal. E boa parte do que você vai fazer durante o percurso vai se tornar esse processo que é inconsciente, consciente. Isso vai te facilitando o processo, né? Coisa que a gente às vezes não consegue de modo tão fácil fazendo exercícios a alvo que são direcionados para aquela musculatura, mas que quando você está ali naquela interação com o cavalo, você vai ter uma reprodução sensorial daquilo e seu corpo vai sendo ativado e você vai ativando o seu equilíbrio, a sua musculatura, o seu tônus de modo muito mais eficiente. E isso gera um benefício que vai ser permanente, que você vai utilizar isso depois para poder andar, para poder sentar, para poder se vestir sozinho, tomar banho sozinho. Quando a gente fala de ganho de função, são essas as funções que a gente vai ter o benefício final, né? E claro, quando a gente está tratando de algum tipo de alteração ou desabilidade, como dentro do autismo, envolve outras habilidades, como as habilidades de interação social, de autoestima, a percepção como esse nível do olhar. Isso para a criança é extremamente significativo, né? E a gente ganha em cima disso de modo permanente.
Mas o Tiago ainda disse, né, citou essa questão do paciente oncológico, ele passa por muitas perdas, ele tem essa questão do fator psicológico, emocional, de repente até mais abalado. Vamos falar emocionalmente e especificamente para o paciente oncológico. É um diferencial, Amaya? É um diferencial? Com certeza. Justamente por essa ressignificação, né? Quando a gente está nesse contato direto com o animal e o cavalo tem uma questão de uma sensibilidade muito aflorada, apesar de ser um animal grande, pesado, e isso traz uma certa angústia, né? É imprevisível o que se passa ali, mas existe uma sensibilidade muito forte, uma troca muito forte, um respeito muito grande. E é nesse momento que você, de maneira muito lúdica, que é como se fosse uma brincadeira, você vai ressignificando coisas. Sou eu que estou no controle, por exemplo, muitas vezes não estando, mas a gente se sente no controle, né? Porque é aí que está a sensibilidade, por isso que o animal precisa ser vocacionado, porque é nessa troca que você tem o ganho maior daquilo que é de ressignificado, do benefício da autoestima. Então, quando eu me posiciono, eu vou estar elevado ali 1,5 m, 2 do solo. Isso é uma coisa que faz muita diferença, né? A gente não está nessa posição normalmente. Você vê o mundo com uma outra perspectiva. E aí você está segurando a rédea, então você tem o controle daquele momentâneo daquela situação. Para alguém que não controla, muitas vezes, o seu vestir, o seu caminhar, o seu tomar banho, isso tem um significado muito forte. E você vai gravando esse significado nos outros estímulos, que é o cheiro, o som, a interação, o se preparar para ir àquele momento. E você vai gravando isso muito mais do que, às vezes, num treino de habilidade específica, para fazer um treinamento de alimentação ou para o banho, um treinamento que vai ocupar um único estímulo, talvez, ou um grupo muito finito de estímulos. Tiago, eu acredito que vocês também colham os benefícios da ecoterapeuta, vocês trabalhando e vendo os resultados com os pacientes. Sim, a gente colhe e a gente fica muito feliz por cada conquista de cada praticante que a gente tem. Você disse, né, que no Sistema Único de Saúde é muito complicado, né, que é só aqueles projetos do Hospital de Amor e da rede particular. Como procurar ecoterapia? É caro? Sim, a ecoterapia acaba sendo um tratamento caro por ser você ter que cuidar de um animal que não é barato. Porque o cavalo, por mais que a gente veja que, nossa, é um animal grande, é um animal muito melindroso. É um cavalo que, às vezes, assim, se o solo está muito seco, pode ter uma rachadura no casco, que isso afeta ele. Se está muito úmido, pode dar uma broca aqui também. Um machucadinho, que é um arranhado no arame, vira um baita de um machucado. Então, assim, acaba sendo uma terapia muito cara, assim, que às vezes fica difícil das mães conseguir pagar, porque muitas pessoas que precisam são de uma classe que não tem a condição de bancar. Só que procure o centro de ecoterapia da sua cidade, conte a história, né? Porque tem muita gente também que ajuda. Às vezes a mãe não tem condição, aí a gente tem um grupo de empresário que apadrinha o praticante, que ajuda. Às vezes mesmo o centro de ecoterapia, muitos têm uma cota para pessoas carentes. Então, acho assim, independente da classe social, tudo, vá atrás, procure o serviço, porque tudo dá certo no final. Hoje no Brasil, existem muitos lugares que oferecem ecoterapia? Sim. É um serviço relativamente fácil de encontrar? Sim, hoje é. Hoje é muito fácil. Só que assim, é difícil, como a gente falou, é difícil você achar um centro de ecoterapia estruturado. Se a gente andar Brasil afora, você vai achar. Como eu já escutei uma vez o cara falando que usa, mula para fazer ecoterapia. Então assim, só que aí é meio complicado, né? Por isso que a gente fala assim, por mais que o serviço esteja há um tempo já, é agora que está estruturando. Tiago, muito obrigada pelas agradeço. informações, pela sua participação aqui no nosso programa. Nós falamos hoje sobre ecoterapia. Doutor Marcelo, mais uma vez, obrigada também pela sua mediação. É sempre um prazer, Glaucia. E obrigada a você por estar conosco em mais esse programa. Um grande abraço, até mais.